Fala galera, tudo bem com vocês? Anderson Santos aqui do canal do Rei do Pitaco. Hoje um vídeo compartilhado aqui com pessoas espetaculares. Os caras são craques no futebol, na análise esportiva. Hoje vamos aqui com dicas exclusivas para a Liga Você é Milionário no Rei do Pitaco. São 1,5 milhão de prêmios e R$ 1 milhão garantidos para quem terminar em primeiro lugar, para quem for campeão da Liga, né? Vou convidar aqui meus amigos Bruno Formiga. Fala, Bruno! Fala, moçada. Olha só, prazerzaço estar com vocês. Ainda mais assim, com o cara que é o rei do pitaco. A gente vive de dar pitaco. Só que, putz, não é desse nível. A gente vai aprender aqui hoje que existe uma diferença entre analisar jogo e analisar fantasy game. Uma coisa é analisar o jogo real. A outra coisa é analisar o que o jogo real impacta no virtual. E aí, ó, mas tem o rei dos comentários aqui embaixo, ó. Fala, VSR, tudo bem, meu amigo? Tudo bem, galera. Um abraço para todo mundo ligado aqui. Uma honra estar aqui no canal do Rei do Pitaco. Uma honra estar no canal do Bruno Formiga também. No meu canal eu tô sempre, que aí é meu e aí eu mesmo que falo, eu mesmo que mando. Mas no Rei do Pitaco é uma honra no canal do Bruno Formiga também. Olha só, o melhor fantasy game de futebol do Brasil. Ponto. Já para começar, é aqui. Uma honra estar aqui falando. E é aquilo, né? Fica sempre aquela dúvida. Pô, o fulano foi bem no jogo, mas foi mal no Rei do Pitaco. Tem isso, né? Tem essa diferença que a gente que está olhando muito futebol, às vezes a gente não sabe. O Anderson é o especialista. Mas o mais importante, R$ 1 milhão. A galera lá naquela casa tem que ficar 90 dias lá preso, fazendo umas papagaiadas e tudo, para ganhar 1,5. Você pode ganhar 1 milhão em 2 dias. É inacreditável, pô. Inacreditável. Quando o Rei do Pitaco me chamou, eu falei, não, tem alguma coisa errada. Eu não acreditei. Eu falei, como é que é? 1 milhão? Não, tá. Não, é pro campeonato todo? Não, é só para... Eu falei, não é possível. Não é... Agora eu já entendi, já acredito que é 1 milhão, porque é 1 milhão para 2 dias, para uma rodada. Isso é uma maravilha, né? E tem um detalhe, VSR, é a partir de R$ 15 você pode se tornar o mais novo milionário do Brasil. A partir de R$ 15, não precisa ficar 90 dias numa casa, ou então preso numa ilha só de sunguinha. Não, é apenas através do Rei do Pitaco. Esperar 38 rodadas, né? Porque a questão é esperar o campeonato inteiro para ser premiado lá no fim. Aqui é o quê? Não tem o 11 homens e um segredo? Aqui é 11 nomes e 1 milhão. É isso. Exatamente. Agora precisa saber ter a sensibilidade de olhar para o jogo e falar, cara, esse aqui vai bem, esse aqui não vai. Pô, às vezes eu peco muito em fantasy, às vezes, porque eu vou pelo coração, né? Pô, eu gosto desse cara, mas o contexto do jogo para esse cara não tá favorável. Então, pô, não vai nele. Vai nesse aqui que tu não gosta tanto, mas o jogo tá, ó, tá propício, tá no cheiro de que o cara vai destruir no jogo. Então é mais ou menos aí que a gente vai conversar. Tem uma rodada com jogos embaçados, com jogos nem tanto, mas às vezes o jogo que não é tão embaçado também é o jogo que pontua pouco, e o jogo que é embaçado é onde pode surgir um herói improvável, e os heróis improváveis, putz, para dar 1 milhão é um pulo, viu? Nossa, mãe. Exatamente. Lembrando, amigos, que o mercado do Rei do Pitaco fecha 1 minuto antes de começar os jogos da rodada. Ou seja, se acontecer, por exemplo, no jogador, ele sente uma lesão, puxa aquela perninha ali, antes de começar o jogo, você ainda consegue... No aquecimento. Exatamente. O cara tá lá. Importante ficar olhando o jogo. Que às vezes o cara tá lá naquele aquecimento, pum, deu o pique. Sentiu a coxa, puxou. Aí você tem até sábado 16h29, sábado até 4. Marca no teu relógio aí. Marca no teu relógio. Teu celular, pega o celular, bota um alarme. Sábado 16h28, para dar tempo de 1 minuto para você ainda mexer. Ou 16h25. Bota 16h25 para você dar uma olhada que ainda dá tempo de você mexer no time. Exatamente. Outro detalhe que é muito importante aqui, antes de a gente começar esse nosso bate-papo aqui, uma coisa que o Bruno Formiga falou que é muito importante. Muita gente peca no Fantasy Game por jogar com o coração e não com a razão, com o estratégico. O Bruno Formiga, se jogasse um fantasy que tem o Guardiola seria sempre o treinador dele, em qualquer jogo, dentro, fora de casa, com time titular, com time reserva, aí não dá certo. Ia me estrepar. Por exemplo, nessa temporada, toda rodada eu ia querer botar o Messi. E aí, por exemplo, tu quer botar quem nessa rodada aqui? O Benzema ou o Messi? Aí eu ia falar, pô, vou botar o Messi. Tome. E na próxima rodada, o Messi de novo, toma de novo. Aí a próxima rodada, o Messi de novo, toma mais uma.
Então aí você tem que separar, ó, tira o coração para lá, faz como o Fred fazia, ó, puf, joga para ali e vai no feeling, vai na razão, né? Tem que olhar as probabilidades. É por isso que eu sou um cara que, em fantasy, às vezes, tem uns fantasy muito complexos que eu me estrepo. Mas o rei do pitaco é mais simples. E outro, eu tenho o poder absoluto, né? Eu escalo quem eu quero. Não tem muita limitação. Exatamente. Você escala quando você quer, não só o dia, mas também o dia que você quiser, o liga, o campeonato, quando você quiser. Por exemplo, você não tem a obrigação de jogar, por exemplo, semana que vem, na outra. Ele é democrático, você joga quando você quiser. Exatamente. E você concorre a premiações em dinheiro, em espécie. Exatamente. Isso é coisa importante. Que tem é lembrar de escalar, né, Vess? Eu sempre esqueço. Nossa Senhora. Não, isso aí é importante, porque eu falei isso com a galera que veio conversar comigo na hora de falar, o Rei do Pitaco, eu falei, cara, eu adoro fantasy, mas eu tenho um problema com fantasy, porque chega ali no meio do campeonato, você acaba, né, correria, eu e Formiga, que somos pais também, né, então aí tem que conciliar filho, conciliar esposa, conciliar TNT Esportes. Então o que acontece? É uma hora você fala, esqueci, aí já dá aquela brochada. O Rei do Pitaco é bom porque ele tem missões específicas, tipo essa da Liga Você Milionário. É uma missão específica. Primeira rodada, sábado, amanhã e domingo. Você vai lá e faz esse, dá para você ficar focado. Às vezes você não tem como ficar focado as 38 rodadas. Então por isso é que eu gostei, por isso é que eu deu match de cara com o Rei do Pitaco. Quer complementar, Formiga? Ou... Não, para mim é uma maravilha, porque assim, o que eu já fiz de fantasy e a minha escalação ficou lá, assim, na minha escalação, no meu último fantasy, por exemplo, o Zico ainda tá no Flamengo. E aí não tem como, porque não mexe, entendeu? Assim, não tem como. Pra mim se pudesse, eu aceitava, hein? Se pudesse, eu aceitava. Não, e agora, inclusive, um beijo pro Zico, que fez cirurgia recente, né? Depois de muito tempo voltou a andar sem dor. Cirurgia no quadril, Isso, tava andando com dor há muito tempo, ele agora tá andando sem muleta e sem dor. Então, se bobear, ainda ia render boa parte que uns e outros aí. Exatamente. Aproveitando esse assunto que a gente está falando aqui, eu quero puxar um outro tema com vocês que tem a ver com isso, né? Para vocês que são comentaristas profissionais, né? Qual é a grande diferença que vocês veem entre analisar um jogo, né, de futebol que está acontecendo na partida e analisar um desempenho de um jogador ou então de uma equipe para fantasy game? Porque isso acontece muito, isso é muito natural das pessoas, por exemplo, escalar um jogador. Por exemplo, vamos pegar um exemplo, o Renato Augusto na passagem anterior dele ao Corinthians, né? Ele é um cara que preparava muito o time, tocava, fazia a bola rolar para um lado para o outro, mas não era um cara que pontuava com os fantasy games. Por exemplo, o Rei do Pitaco, ele tem um conjunto de regras. O jogador, para ele acumular pontos, ele precisa fazer algumas ações dentro do jogo que convertem em pontos. Como que vocês... qual é o grande... Como posso falar? Como que vocês analisam isso? Qual é a grande dificuldade de vocês de tentar analisar um jogador e para fantasy? O Guardiola falou sobre isso recentemente. Eu acho que tem a ver com uma fala do Guardiola recente, que assim, foi mal interpretada a fala dele, como se ele fosse um cara contra as estatísticas. Ele não é um cara contra as estatísticas, ele não é um cara contra os números no futebol, até porque ele não é maluco, ele tem um departamento de scout, assim, ele trabalha com isso. O que ele disse recentemente foi: os jogadores estão jogando para as estatísticas, e aí muitas vezes prejudicando um pouco o coletivo, porque aí o cara quer o drible, o cara quer a assistência, o cara quer o passe certo, que às vezes não é o melhor passe, mas pelo menos ele não vai perder o percentual de acerto. E aí, trazendo para a realidade do Rei do Pitaco, o que o Guardiola viu como algo negativo para o jogo real, e é verdade, quando os jogadores estão obcecados pelas suas próprias estatísticas e não pelo desempenho do time, isso é ruim para o jogo real. Mas para o jogo do Rei do Pitaco, o jogador jogar para as suas estatísticas é bom. O cara pode dar 10 dribles num jogo, tá? Vou dar um exemplo. Podem ser 10 dribles que não gerem uma jogada fim, ou que não gerem um gol, mas é uma ação particular. O passe certo é uma ação particular. Aí o tomar cartão, o fazer falta, assim, estou dando exemplos soltos de situações que normalmente entram em fantasy, que vão para avaliação individual e que tem pouco impacto no coletivo, né? O impacto no coletivo a gente vai falar aí de chute certo, de gol, de assistência, isso tem um impacto para o todo. Mas tem pontuações que são particulares
e que não impactam nem positiva nem negativamente no coletivo. Às vezes impactam até no negativo, assim, o cara dá um drible na hora que era para dar um passe, mas pelo menos o pontinho foi para ele. Não, é assim, eu acho que esse debate, Anderson e Formiga, ele já está muito presente no futebol como um todo, a partir do momento que jogadores viram heróis a partir de gols, né? De gols decisivos. Por exemplo, se você pega a final da Libertadores de 2019, né? Com Flamengo e River Plate, quem é o grande herói daquela final? O Gabigol. Quem é? Gabigol. O Gabigol fez uma partida horrível naquele jogo. Horrível. O Gabigol até dar o passe, até dar o toque no passe do Arrascaeta para fazer o gol, ele tinha conseguido errar todas as coisas que ele tinha feito no jogo. É só você pegar o VT e ver. Só que quem vai chegar e vai dizer que o Gabigol fez um jogo horrível na final da Libertadores, que ele decidiu com 2 gols, um nos 43 e outro nos acréscimos? Então o futebol já tem presente nele essa aura de que o cara fez os gols decisivos ou o cara fez o gol decisivo, a gente apaga tudo que ele fez antes. Acho que é natural, né? A gente vive numa sociedade meio maniqueísta mesmo, de que está sempre procurando herói e ao procurar herói você está sempre procurando vilão. Então acho que é isso. E o fantasy, ele é baseado em cima de números e baseado em cima de uma ciência. Então é comum as pessoas virem, eu saí com a sensação de que fulano jogou muito. Vai ver a pontuação dele no fantasy, tá ruim na pontuação dele no Rei do Pitaco. Ou ao contrário, às vezes o cara irritou pra caramba o torcedor na arquibancada, você vai ver lá o percentual dele no Rei do Pitaco e tá lá o cara com uma ótima pontuação. Por quê? Porque o futebol, e aí entra com o que o Formiga falou, é muito difícil você querer traduzir o futebol nos números, né? Porque o futebol ele tem uma aura de emoção, ele tem uma aura de, digamos, do lúdico, que não casa muito com os números, né? Roteiro então, de assim, cinema, né? O roteiro de cinema, a história que você quer ver, a grande história, os grandes heróis. Outros esportes, por exemplo, o beisebol é muito baseado em números, né? A ponto de você ter lá um cara que arremessa muito bem, aí vem o próximo rebatedor, aí o técnico troca para botar um canhoto. Aí o que o cara faz? O técnico de quem está arremessando, ele fala, cara, o meu arremessador é muito bom, mas os números me dizem que ele é péssimo contra canhoto. Sabe o que ele faz? Ele troca o arremessador, porque ele não está brigando contra os números, né? Ele não quer brigar contra os números. É mais ou menos a gente, quando você está dirigindo, aí o GPS fala, vai por aqui. Aí você fala assim, ele está errado, eu vou para o outro lado. E você se estrepa, porque o GPS está certo. Então, assim, é mais ou menos isso, né? E no futebol, acho que o lúdico dele faz com que a gente não trabalhe muito com o que os números te dizem, né? Recentemente teve uma polêmica envolvendo o SofaScore, que é um aplicativo de estatística que deu uma nota muito baixa para o Neymar, num jogo em que o Neymar foi um protagonista do jogo, assim, perdeu o gol, criou, assim, disparadamente o Neymar foi, naquele jogo, salvo engano, na temporada passada, PSG e Bayern de Munique, foi o melhor jogador do time, ou um dos, e teve uma nota 5.9. Mal comparando, se a gente quisesse, se o SofaScore fosse o Rei do Pitaco, a gente estaria falando de uma pontuação para o Rei do Pitaco provavelmente ruim, né, do Neymar. Muito provavelmente, que gol perdido e tal. Mas, num geral, de volume de jogo, de quebrar a confiança do adversário e tudo, na prática, ele foi muito bem. Então, existe um mundo do virtual e existe um mundo do real. Às vezes, as atuações casam, mas o Anderson lembrou do Renato Augusto, que é um excepcional jogador, mas não é um bom pontuador de Rei do Pitaco. Que é um outro cara que provavelmente não é um bom pontuador de Rei do Pitaco, Luka Modric. Modric provavelmente não deve ser um grande pontuador de Rei do Pitaco, a não ser que, como aconteceu recente, ele dá uma assistência, faz um gol. Toni Kroos, outro cara que provavelmente passaria batido no Rei do Pitaco. Xavi, provavelmente passaria batido em várias e várias rodadas do Rei do Pitaco. Então, às vezes, assim, meu coraçãozinho fica ali, cara, bota o Xavi, só que, tipo, ele vai pontuar pouco. Às vezes, talvez seja melhor colocar, mal comparando, o Jorginho, que tem a chance de fazer um gol de pênalti, do que botar o Xavi. Ou o Paulinho, que vai na área toda hora. Que vai na área toda hora. Tem o Fred também.
muitos jogos no Rei do Pitaco, ele pontua, por exemplo, um gol, uma falta sofrida, ou uma falta cometida, e é isso, acabou. Perfeito. E aí você vai ver a análise dele como um todo no jogo, o cara fez uma boa partida, porém para o Fantasy Game é diferente. Então, é isso que muitas pessoas batem cabeça, né? A gente falou muita bobagem aqui, Anderson, não? Não, tá bem, vocês falaram muito bem. O Renato Augusto, agora que ele tá um pouquinho mais avançado, tá finalizando mais para gol, é uma função bem diferente do que ele fazia na primeira passagem dele no Corinthians. Então agora no Rei do Pitaco ele começou a pontuar. Outro jogador também é o Everton Ribeiro, né? É totalmente diferente daquele Everton Ribeiro que a gente via na época do Cruzeiro, né? Se envolvia em muitas jogadas de gol, e hoje no Flamengo ele é um cara que ajuda ali todo o meio-campo a fazer o time rodar, funcionar, porém para Fantasy Game é um cara que ultimamente não tem sido tão útil. Mas aí tá casando, né? A percepção da torcida do Flamengo com a pontuação dele aí tá casando, aí tá funcionando, que a torcida do Flamengo também não tem dado match com as atuações do Everton Ribeiro, não. Mas é isso, né? Assim, é um mundo relativamente novo, né? E também tem o contrário, né? Às vezes o torcedor que fica mais preocupado com a pontuação dele no Rei do Pitaco do que ele está fazendo na vida real em campo, né? Então, assim, tem esses extremos, mas é porque o Rei do Pitaco, ele é contagiante, né? Eu ia falar viciante, mas não troquei porque viciante é ruim. Ele é contagiante. Você fica e começa... Não, vou pensar, e valendo 1 milhão, aí é brincadeira, né? Valendo 1 milhão, aí não tem como. Não, e em rodada inicial de campeonato, que ainda fica aquela coisa, teoricamente, todo mundo partindo do igual, você não tá sugestionado pela rodada anterior, você está muito sugestionado pelas suas perspectivas, um pouco do que cada time fez aí em estreia de Libertadores, em estadual, em Copa do Nordeste, na pré-temporada. Então é a rodada em que está todo mundo mais próximo do ponto de vista de percepção do que cada jogador é e tal. Teoricamente, está todo mundo muito bem fisicamente ainda, né? Porque a temporada está só começando. Um ou outro time tem desfalques aí, mas no geral vai ser uma rodada com muita gente pronta para brilhar aí, uma rodada com alguns jogos bem interessantes, né? Sim. Aliás, agora já puxando esse lado de jogos, eu quero saber a opinião de vocês. Quais são os times que devem começar bem, começar com o pé direito o Campeonato Brasileiro, na opinião de vocês? Qual é aquele time que vocês têm uma perspectiva boa para esse começo de Brasileirão? Cara, assim, inclusive a rodada tá aí, né? Eu acho que você tem 2 times que descolaram dos outros. Num primeiro momento, eu acho que a gente tinha a visão clara de que seria igual ao ano passado com Atlético, Palmeiras e Flamengo. A crise que se instalou no Flamengo, proporcional ou desproporcional, aí é uma outra discussão, eu acho que descola um pouco do Flamengo, da segurança que hoje passam Atlético e Palmeiras. E aí, do ponto de vista do elenco, e entendendo que o melhor aproveitamento pré-brasileirão é do Atlético, que o Atlético tem mais peças, acho, para decidir, que o Atlético tem um treinador que deu continuidade ao trabalho do atual campeão brasileiro e que este mesmo time foi campeão brasileiro, campeão da Copa do Brasil e foi eliminado sem perder da Libertadores para o Palmeiras. Ele fez um jogo muito, acho que as duas pernas, o Palmeiras jogou pior que o Atlético, mas passou, e aí é mérito, mas eu ainda acho que o time a ser batido no campeonato é o Atlético Mineiro. Eu acho, cara, que eu acho que os três, eu acho que dificilmente o título não sai, acho que dos três, do Flamengo, do Atlético e do Palmeiras, né? Acho que o Flamengo, ele corre contra o tempo, igual a galera aqui no Rei do Pitaco que está com o relógio para sábado 16h29, o Flamengo está correndo contra o tempo para se pacificar e se ajustar, porque se ele começar muito atrás, nesse começo de campeonato, por exemplo, ele começa pegando o Atlético Goianiense fora de casa. Ele tem sido derrotado pelo Atlético Goianiense nos últimos jogos. Se ele já começa tropeçando, para correr atrás vai ser muito difícil. Pela solidez do Atlético, pela solidez do Palmeiras. Então o Flamengo está numa corrida há quanto tempo? O quanto antes ele se organizar, se pacificar, antes ele vem para a briga também. Acho que Palmeiras e Atlético, eu acho que eles estão ali em pé de igualdade, e com algumas diferenças, mas que no todo eu acho que elas se equivalem. Por exemplo, eu acho o jogo do Palmeiras mais sólido,
Eu acho que o Palmeiras corre menos risco ao longo dos jogos. Acho que o Atlético tem mais opções no elenco. Tem um ponto aí que o Abel, de todos os títulos que ele disputou, falta ganhar o Brasileiro e falta ganhar o Mundial. Então, eu acho que dessa vez, pegando um grupo fácil na Libertadores, o grupo do Palmeiras na Libertadores é uma teta, tá? Eu acho que o Abel vai focar muito o começo de Campeonato Brasileiro, dentro daquela noção lá do Guardiola, né, de que um campeonato de pontos corridos você não ganha nas 8 primeiras, mas você pode perder ele nas 8 primeiras. Eu acho que o Abel vai estar muito ligado para isso. Então, eu acho que hoje, eu acho que o título não escapa de Palmeiras, Flamengo ou Atlético, mas pelo momento começa o campeonato com o Palmeiras e o Atlético à frente, o Atlético com mais peças, o Palmeiras com mais consistência. Eu acho que seria isso daí, e acho que o Abel vai estar com a corda esticadaça para ganhar esse brasileiro. Eu acho que tem um time, Anderson e VS, que a gente precisa olhar. Em alguns momentos lá na TNT, a gente fez ranking, a gente estabeleceu alguns padrões, quem entra para brigar pelo título, quem vai cair, quem vai isso, quem vai aquilo. Eu acho que assim, não acho que vá ser campeão, mas eu acho que é interessante a gente ficar de olho no São Paulo. Eu acho que o São Paulo pode se valer de foco torto em algum momento do Atlético e do Palmeiras e desse ambiente meio caótico do Flamengo. O Rogério foi campeão brasileiro num ambiente mais hostil até do que hoje é o São Paulo para ele, particularmente falando. Hoje o Rogério está num ambiente mais confortável, não melhor, do ponto de vista de elenco, do que esteve naquele Flamengo, onde ele não teve paz, né? Em momento nenhum. A real é que ele chegou já com o alvo nas costas. Acho que no São Paulo, ele pegou o departamento de futebol para si, já expôs vários defeitos e tal. É até algo que o São Paulo deveria se preocupar, porque pode retomar o caminho da competitividade, mas corre o risco de ficar refém da visão unitária de uma só figura, como o Renato fez com o Grêmio, como o Jesus fez no Flamengo. E depois que esses saíram, a gente viu que ficaram expostas muitas feridas ali. Então eu acho que é bom a gente ficar de olho no São Paulo, colocar ele ali na antessala no hall dessa sala que a gente está falando aí. Eu também estou com o VS, acho que não sai dessa turma, mas eu acho que é interessante a gente ficar de olho aí uma primeira rodada para ver como é que o São Paulo se coloca e tudo, mas eu acho que o São Paulo, inclusive, faz um início de ano que, na real, acho que foi melhor que o do Flamengo, por exemplo. Sim. O vice paulista para o São Paulo tem um contexto positivo, apesar do 4-0 na final ter baqueado muito, né? Porque o São Paulo não competiu naquele jogo, mas o vice paulista para o São Paulo é um contexto positivo e o vice carioca para o Flamengo é um contexto de fracasso, ou de, não sei se fracasso é uma palavra muito forte, mas de um time que entregou menos do que poderia ou deveria. Então acho que é isso, é um bom ponto desse São Paulo realmente. Por exemplo, hoje você vê uma solidez maior no São Paulo do que no Corinthians, né? Embora o Corinthians tenha material humano melhor, né? Eu queria saber se vocês concordam também, 2 times que podem correr por fora aí. Primeiro, o Red Bull Bragantino, que fez o campeonato na temporada passada muito surpreendente, acima da expectativa. Nessa temporada manteve praticamente o mesmo elenco, trouxe algumas peças interessantes. E também o Fortaleza, né? O Fortaleza trouxe alguns nomes bem interessantes para essa temporada. Não dá para saber até onde esse Fortaleza vai, se ele consegue, por exemplo, pegar uma Sul-Americana e vai focar nesse campeonato internacional. Mas eu queria saber de vocês se dá para incluir Fortaleza e Bragantino também nessa lista ali, não no primeiro pote, no segundo pelotão ali, um time que pode incomodar esses grandes. O Vitor lembrou de uma parada do grupo do Palmeiras que é fácil. O grupo do Fortaleza é um grupo enrolado, começou perdendo para o Colo-Colo, tem jogo ainda contra o River Plate, então assim, a classificação seria uma briga por segundo lugar, teoricamente, com o Colo-Colo. Ela já está comprometida seriamente, e aí ele não é visto como trágico ir para a Sul-Americana, por exemplo, mas não ir para lugar nenhum é trágico. E aí o que acontece? Fortaleza, em 2021, ele criou uma gordura gigantesca no início do campeonato, chegou a ser líder do campeonato, né? Chegou a dormir líder do campeonato, a ficar rodada na liderança e sempre esteve entre os 6, sempre. Porque o começo do campeonato do Fortaleza foi muito focado, 100% de olho no Brasileirão. Agora é uma situação diferente.
Agora é uma situação que o Fortaleza ainda tem Copa do Brasil, tem Campeonato Brasileiro, tem Libertadores e não sabe nem quando vai ser a final do Campeonato Estadual. Tem o adversário, mas não tem a data. Então, acho que isso pode prejudicar o Fortaleza no campeonato. Não vejo nem Fortaleza nem Red Bull lutando pelo título, mas vejo de novo os dois lutando por Libertadores. Assim, acho que é o mínimo que se espera, né? Eu acho que para o Fortaleza esse ano é um ano de um ajuste interno. E isso acontece muito na Europa. Quando um time do perfil do Fortaleza tem uma competição a mais para jogar, uma competição, no caso, uma competição sul-americana, como um time de meio de tabela tem uma competição, como, por exemplo, isso aí acontece muito. O Lille, por exemplo, foi campeão francês no ano passado. O Lille pagou o preço, nesse francês está no meio da tabela. Acontece isso, o Borussia Mönchengladbach jogou a Champions passada, quase passou de fase. Não, passou de fase, né? Passou de fase, não passou? Passou de fase. No campeonato alemão, pagou o preço. Aí o campeonato alemão, ano passado, já não foi tão bem. Nesse, já voltou, tá brigando ali. Eu acho que esse ano para o Fortaleza pode ser uma questão isso. Não apesar de ter investido no elenco, é um elenco curto em relação aos times da parte de cima da tabela e vai ter uma Libertadores para jogar. Então, talvez, dessa vez, o brasileiro cobre um preço muito grande para o Fortaleza. Lembrando que Fortaleza e Ceará e Cuiabá têm o pior desgaste de deslocamento, né? Porque muitas vezes o Fortaleza tem que pegar 2 voos para chegar para vir jogar na região sudeste ou na região sul. Então, assim, já é muito puxado. Então, eu quero ver trabalho ele tem para estar de novo na Libertadores. Mas eu acho que vai ser muito desgaste. Começou perdendo contra o Colo-Colo, em tese vai ter que sair para arrumar ponto contra o Colo-Colo no Chile. Então, assim, é um cenário... Tem o baque, o impacto de jogar uma Libertadores, né? Que é muito grande, assim, os jogadores podem ter sentido. Vamos ver o segundo jogo se já vai ser melhor, mas é bom trabalho. O Red Bull Bragantino, cara, assim, eu acho que o Red Bull Bragantino chegou o momento de dar um salto, e eu não sei se ele já está pronto para dar esse salto, né? Porque ele está ali, se firmou, foi uma final de Sul-Americana, está na Libertadores, estreou vencendo um time muito tradicional como o Nacional. Enfim, eu acho que ele tem motivos ali para imaginar que ele dê um salto. Agora, como é um projeto de uma empresa, eu acho que tudo ali é feito com muita calma, com muita coisa. Se não der esse salto, vão ter paciência, vão ter tempo. Então, acho que é um pouco diferente, mas acho que ele tem qualidade para dar esse salto aí. Porque eu acho que as metas estão sendo cumpridas. A gente imaginando como uma empresa, acho que todas as metas do Red Bull estão sendo cumpridas e acho que até antes da hora, né? Já veio o final de Sul-Americana, classificação para Libertadores, já teve semifinal Vendeu o Claudinho bem. Vendeu bem e continuou comprando bem, né? Desde o ano passado, quando atacou ali o Arthur, que era um cara que o mercado todo via como um jogador de interesse para uma porção de outros clubes. Então, acho que o Red Bull vai passo a passo se consolidando dentro dessas metas, né? E acho que neste momento não está na meta ser campeão brasileiro. Imagino eu que ainda é cedo para estabelecer essa meta, por mais que seja uma empresa que dê asas, que seja ousada, mas eu acho que ser campeão brasileiro aí neste momento é um pouquinho demais. Eu concordo. Agora que a gente já falou um pouquinho sobre os times, aqueles que vocês veem que são os times interessantes, eu queria saber de vocês quais são 3 jogos, aí vocês podem falar, que são interessantes para os pitaqueiros ficarem de olho. Aqueles jogos que vocês veem ali que são estratégicos para a gente poder olhar uma peça ou outra para poder montar um time. Talvez uma defesa mais sólida, um ataque um pouquinho mais ousado, ou então uma unanimidade. Queria saber de vocês, começar agora com o VSR. 3 jogos, VCR, que você acha que vale a pena para o pitaqueiro ficar de olho para montar um time, uma base de um time ali. Claro que muita coisa pode acontecer até lá, nessa primeira rodada. A gente tem que olhar também o preço dos jogadores, né? O preço dos jogadores, porque no Rei do Pitaco você não é o dono do Paris Saint-Germain, você não tem orçamento infinito, você tem limitação. Então, por exemplo, eu peguei aqui os preços, então eu estava olhando aqui, por exemplo, então aqui, ó, eu estava olhando goleiros, os mais caros, Everson e o Everton.
O Cássio vem logo depois, João Paulo, Fábio, Tadeu e por aí vai, né? Walter do Cuiabá, 4.900, 4.900. Então, assim, você tem que sempre ir olhando o preço. Alguns jogos aqui, por exemplo, o momento do Santos é muito complicado. É muito complicado. O Santos jogou mal contra o Banfield, foi mal escalado. O Fabian Bustos, que está chegando agora, mexeu no time de forma que eu não gostei. Então, assim, o jogo de abertura, atenção, hein? 4h30 da tarde, ou seja, você tem até 4h29 para mexer no seu time, para não perder a escalação na Liga Você Milionário, R$1 milhão. Então, assim, esse Fluminense Santos, eu acho que o time do Fluminense está bem organizado e o time do Santos está bem bagunçado. Então, eu acho que é uma possibilidade ali de você pontuar usando ali alguns jogadores do Flu, por exemplo, né? Se você observar aqui, deixa eu dar uma olhada aqui em quem... Tem o Cano. O Cano. Eu estava olhando, o Cano está custando 6 mil. Por exemplo, o atacante mais caro, Hulk, os atacantes mais caros, Hulk e Gabigol, 7.500. Bruno Henrique, 7.300. Dudu, 7.200. Keno, 7.100. Roger Guedes, 7. Caleri, 6.500. E Cano, 6 mil. Acho que o Cano aí é uma pechinchazinha, né? Acho que o Cano é uma pechincha, porque o cara que faz gol vai pegar um Santos bem bagunçado. Tem um outro jogo aqui, que é Juventude e Red Bull Bragantino. Enfim, é esse? Juventude e Red Bull Bragantino. Juventude fez um campeonato gaúcho sofrível, né? Então, Juventude, eu acho que pelo menos nesse começo de campeonato vai ter muitos problemas. Talvez aí você pegar um Red Bull Bragantino, que é um time que joga mais ou menos do mesmo jeito dentro e fora de casa, de repente é uma boa possibilidade aí, você usar alguns jogadores do Bragantino. Deixa eu ver aqui na minha lista. Temos o Elinho, tem o Ítalo, tem o Johan, que fez um bom começo de Paulistão. Excelente, chegou a ser o melhor jogador do Paulistão. Por exemplo, se você olhar na lista que eu tenho aqui, que é uma lista dos 10 mais caros de cada posição, só tem um jogador do Bragantino entre os 10 mais caros, que é o Cleiton, o goleiro, que é o 9º mais caro. O resto não tem jogador. Tem o Aderlan também, lateral. O Aderlan, que é 5.100. No mais, você não tem jogador do Bragantino. Então, os jogadores do Bragantino estão relativamente baratos. É uma boa você observar jogadores do Bragantino num jogo contra o Juventude, que vem de um momento complicado, como disse o Formiga. Então, assim, é uma possibilidade bacana, uma possibilidade legal aí. Tem outros 2 jogos que eu acho bom ficar de olho aí. Um pouco mais arriscado, o outro mais garantido. Esse Fortaleza e Cuiabá, você pode ter um bom custo-benefício aí, em cima de jogadores do Fortaleza. E só um parênteses, acho bom ficar de olho no Douglas, goleiro do Avaí ali, nesse jogo contra o América Mineiro. Pode ser também um bom custo-benefício. O Avaí também teve um início de ano complicado, vai pegar o América, que hoje é bem mais organizado, mas o Douglas é bom goleiro, 2019 esteve entre os melhores goleiros do campeonato ainda pelo Bahia, então acho bom ficar de olho no Douglas aí. Mas voltando a falar de Fortaleza e Cuiabá, mais uma vez deve ter casa cheia, 3º jogo em casa seguido do Fortaleza, mesmo vindo de uma derrota na Libertadores, isso não foi visto como... foi decepcionante, mas não foi trágico, né? Era o primeiro jogo num campeonato em que o Fortaleza nunca disputou e tem jogadores com qualidade para pontuar alto nessa primeira rodada contra um time que o Fortaleza é nitidamente melhor, mas que complicou gente no ano passado, mas que acho que esse ano tem um campeonato de meio de tabela para baixo. Então, Fortaleza, se você olhar aí para Pikachu, para Crispim, de repente para o Capixaba, que tem sido hora titular, hora não, o próprio Renato Kaiser tem feito uma sequência interessante, enfim, o Benevenuto é um zagueiro de custo-benefício interessante, mas talvez, se você tiver com robusto ali para ir para cima de algo mais seguro, eu acho que o jogo mais seguro da rodada, pelo início de ano do Ceará e o início de ano do Palmeiras, é esse Palmeiras e Ceará. Aí é preciso ficar de olho, porque o Anderson falou sobre montar uma base. Eu acho que boa parte da base vencedora dessa rodada do milhão pode estar em Palmeiras e Ceará, assim. Inclusive até porque o Palmeiras tem grande probabilidade de jogar com o time titular, né? Contra o Ceará, já que poupou vários titulares contra o Táchira no meio de semana.
Então, a probabilidade do Palmeiras vir com carga máxima, força máxima para esse duelo é muito grande. A minha expectativa era do quê? Que o Palmeiras jogasse com o time titular na quarta e o time misto no início de Brasileirão. Era ali porque o time vinha vários jogos seguidos, jogando, atuando com os seus jogadores titulares. Porém, pegou, acho que todo mundo de surpresa, né? O Abel poupar vários jogadores na quarta-feira, no meio de semana, para entrar de cabeça mesmo, que nem o VSR comentou, que o Palmeiras, a tendência é que vá com tudo para cima nesse Brasileirão. Eu acho que o Ceará, apesar de ter virado bem para cima do Independente, quer dizer, virado bem, fez o primeiro tempo bem ruim, fez um segundo tempo muito bom com o Dorival Júnior, ele vai pegar um Palmeiras ali muito forte, né? Então, talvez ali... É que como eu disse, o Palmeiras tem muito jogador muito caro, né? Se você olhar aqui, deixa eu só pegar aqui de novo a minha listinha. Eu tô com a cola aqui. O pessoal do Rei do Pitaco me mandou a colinha aqui, ó. O Everton, goleiro mais caro. Marcos Rocha, Marco Rocha e Piquerez, segundo e terceiros laterais mais caros. Gomes, zagueiro mais caro. Veiga, meia mais caro junto com a Arrascaeta. Scarpa, quarto mais caro. E por aí vai. E atacantes, deixa eu ver, Dudu. Cadê? Dudu, quarto mais caro. Então, assim, para você fazer o Rony é o nono mais caro. Então, assim, para você fazer uma base com o time do Palmeiras, talvez falte a grana para você montar o time, né? Porque tem a limitação, né, Anderson? A limitação da grana lá para você montar o seu time. Então, assim, talvez falte, mas é um jogo em que o Palmeiras tem boa possibilidade de pontuar com muitos jogadores. Por exemplo, um Danilo, que participa do jogo o tempo todo, né? Um Danilo participa o tempo todo, rouba a bola, aparece na frente, dá assistência, bate em gol, faz gol. Esse é um jogador que pode ser uma mina de ouro no Rei do Pitaco. Exatamente, é muito essa questão do patrimônio. Alguns times você não consegue colocar vários jogadores de uma vez só, mas nesse caso dá para você mesclar o Palmeiras com outro time. E você falou do Danilo, VSR, no Paulistão, dentro do Rei do Pitaco, na final do jogo dos 4-0, ele foi um dos maiores pontuadores da rodada, fazendo exatamente isso que você falou, desarmando, dando passe para finalização, finalizando para gol. Então ele fez muitas ações dentro do jogo. Fez gol. Ele fez tantas ações dentro do jogo que ele foi um dos maiores pontuadores da rodada. Então, vale a pena, sim, ficar de olho no Danilo, que é um cara muito polivalente, faz várias funções dentro de campo. O Danilo cabia ser o que o Formiga falou. Você escala uma vez e esquece. Deixa aí. Só fica esperto para quando ele não jogar, quando tiver machucado ou suspenso, né? Ele é igual uma ação na bolsa. Deixa ali que vai valorizando. Quando você olhar, você botou tanto, tá te rendendo mais não sei quanto. Pessoal, vamos para a reta final aqui então do nosso vídeo. Boa. Aqui tá muito legal. Vamos escalar um time? Vocês topam escalar um time do meio para frente ali para o Rei do Pitaco? Deixa eu abrir aqui o campinho aqui para a gente já começar a brincar. Mas aqui é pique PSG ou é pique o quê aqui? Eu quero saber, a gente é dinheiro infinito aqui para a gente montar esse time? Não? Fiquem à vontade para indicar os melhores. É só do meio para frente. Aí vocês podem meio para frente? Só do meio para frente. Ó, vocês podem fazer o seguinte: indicar os jogadores unanimidades, então, por exemplo, Rafael Veiga, Nacho Fernandes, Hulk, ou então indicar aqueles jogadores que a gente gosta sempre de colocar em um time ou outro, que são os ousados, né? Então, colocar, por exemplo, o Moisés do Fortaleza, colocar, por exemplo, vamos pegar um jogador por fora, um jogador, o Luiz Henrique do Fluminense, o Lázaro do Flamengo. O Wellington Paulista do América. Esses caras assim. Mas vamos pensando com a cabeça para pontuar, né? Não é para ficar um timaço, não. É para pontuar. Isso, exatamente. Para pontuar. Para pontuar. Eu começo esse meu meio campo aí, olhando pelo que a gente falou da rodada aí, e já que a gente tá... Rafael Veiga. Veiga? Eu iria com o Danilo. Eu iria com o Danilo também. Então, dá por 2, vamos por 2. Dobradinha? Então dobradinha. Enquanto eu procuro aqui o Danilo, vocês podem decidir o terceiro nome aí. Eu acho. Vamos pro ataque. Eu acho que tinha que entrar o Arthur do Red Bull Bragantino. O Arthur, ele tá fora, né? Tá fora? Ele tá fora, ele tá lesionado. Verdade. Verdade. Pode ser o Johan.
esse outro meia, ou esse Pode atacante, ser. ele tá listado como meia ou como atacante? Como atacante, O né? Johan. O Johan tá como Procura meia. aí. Tá como meia? Como meia? Tá como Esse meia. terceiro meia, Então compõe ele aí. Pode pode compor, ser? né? Pode. Eu ia Aí, sugerir ó. o Lucas Crispim também, do Fortaleza, que deve ser até mais barato. É, A gente pode colocar ele na reserva ou então colocar um pode ser. 4-4-2. Porque o Lucas Crispim, ano passado, foi líder em Vamos ver o assistência, ataque. né? Vamos ver o ataque. Eu acho que tem que botar o Cano, cara. Bom. Bom. Cano, Hulk e alguém. Já. Ó, Cano. Ó, Cano. Já põe o Hulk aí. Cano, Eu fugiria de jogador do Flamengo nessa rodada. Eu também fugiria. Deixa eu dar uma olhada aqui num outro jogo aqui. Deixa eu ver. Deixa eu ver. O que tu acha de ir do Erisson do Botafogo? É o Toro? Vai estar estádio entupido. Vai ter uma atmosfera. O time do Corinthians está meio cansadão. De repente, ir do Erisson do Botafogo. Acho que seria uma boa. Pensando ali em não ter dinheiro infinito. Entra no ousado, esse, Anderson? Esse entra no ousado? Esse entra, porque a gente tem Hulk, Cano, Gabigol, querendo ou não, no Rei do Pitaco vai ser bastante escalado. O Johan é ousado, não? O Johan dá pra gente colocar meio termo. O Crispim seria ousado, o Lucas Crispim. Seria ousado. Tá. Rafael Veiga e Danilo é bola de segurança, né? O Rafael Veiga principalmente. O Danilo é tesouro direto, né? O Rafael Veiga é tesouro direto. Exatamente. E eu vou fazer uma puxa pergunta aqui. Uma defesa. Qual a defesa que vocês acham que não vai ser vazada nessa rodada? Uma defesa. Que não vai ser vazada? Palmeiras. Cada um fala uma. Pra mim, Palmeiras. Palmeiras ali, eu Fluminense acho... tem boas chances também, viu, Vess? Flu tem boas chances se não ser vazado. Flu tem boa chance do Flu não ser vazado. Pelo custo-benefício, se a gente quiser fechar a questão no Fluminense... Pode ser. Flu. Acho que pode ser o Flu. A gente pode fechar a questão no Flu. Fechado, então. Então, isso aqui vai ser a base do nosso time aqui do vídeo de dicas. VSR Formiga. Na segunda-feira à noite, a gente faz ali um review para ver quantos pontos esse time fez e se vai ganhar ali 1 milhão ou não. Tá certo? Não, se ganhar, a gente faz um rachuncho, hein, Formiga? Quentinho para cada um e tá bonito. Na hora, é isso aí, porque assim, isso aqui é igual bolão, só lamenta quem não entra. Deu treta, inclusive, em Santos esses dias aí, a empresa lá onde os funcionários ganharam, teve uma galera que ficou fora do bolão, chorando e não sei o que, começou a expor o nome dos ganhadores, rapaz, ruiu a empresa de dentro para fora. Nossa, mano. Aqui não tem essa. Se ganhar, se bater lá 1 milhão, é quinhentinhos para cada, e a gente ainda dá um valor bom aí pro Anderson. Boa, eu agradeço. 7,2% já tô feliz já. VSR, Formiga, brigadão por ter participado. Eu tô muito feliz aqui com vocês aqui. Para quem está assistindo esse vídeo, não esquece, o mercado fecha às 16h29 desse sábado. Você pode colocar quantos times você quiser. Cada time você paga R$15 na entrada, tá? Então, cara, quanto mais times você escalar, mais chances de ganhar. É a sua grande chance de mudar de vida. Obrigadão, gente. Na descrição do vídeo tá o link para você baixar o Rei do Pitaco. E ainda tem os cupons que estão valendo. VSR20 e Formiga 20, é isso? Exatamente. VSR 20, Formiga 20. Se você pegar esse código e cadastrar na hora que você está fazendo o seu perfil, tem que ser na hora, tá? Na hora que você está fazendo o seu perfil, se você botar, tanto faz, ou VSR 20 ou Formiga 20, ou se quiser fazer um com cada um, com outro e-mail, você pode também, você leva R$20 se depositar 10 ou mais. Então você chegou lá, depositou 10, botou VSR 20, leva 30. Botou Formiga 20, leva 30. Então é isso, os cupons estão valendo. E muito bom estar aqui falando e aprendendo com o Anderson sobre o Rei do Pitaco com a galera. E 4h25, anota, sábado 4h25, mexer no meu time. Faz um alarme no teu celular, mexer no meu time no Rei do Pitaco, sábado 4h25. Tá certo. Gente, brigadão. Boa sorte para todo mundo que está assistindo o vídeo. Se alguém tiver alguma dúvida, no canal do Rei do Pitaco tem vários tutoriais lá, tá? Tutorial de como funciona banco de reservas, como escalar, como criar conta, como colocar crédito e por aí vai. Combinado? Brigadão para todo mundo que assistiu aí. VSR, Formiga, brigadão. Tamo junto. Até a próxima, hein? Valeu. Tchau. Falou.